20 anos se passaram desde que o mundo do cinema do terror conheceu o filme que colocou grandes sustos e tensão para uma geração na sala do cinema em 2005. Admirado por muitos fãs do gênero do terror, A Casa de Cera completa hoje, dia 6 de maio de 2025, os seus 20 anos, e eu não poderia deixar de trazer uma análise e curiosidade sobre esse filme que marcou uma geração. Mas antes de iniciar para falar sobre a análise do filme e curiosidades, eu me chamo Lucas Galpe e por aqui nesse canal eu costumo falar sobre cinema e entretenimento. Então se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para os próximos vídeos no canal. Lançado no dia 6 de maio de 2005, A Casa de Cera é um filme de terror e suspense que conta a história de um grupo de amigos que, ao irem para uma partida de jogo, acabam acampando em um bosque na floresta, mas o pneu dos seus carros acaba furando e necessitam procurar ajuda pelas redondezas. O filme conta com o elenco de Jared Padalecki, Paris Hilton, Chad Michael, Elisha Cuthbert, John Abrams e Robert Richard. E o filme é dirigido por Jamie Collett Serra, que dirigiu o renomado filme de terror A Órfã em 2009. A Casa de Cera é um remake de 1953, com o mesmo nome, e o filme de 1953 é um remake de 1933. Então, nesse filme houveram 3 versões com o mesmo nome e com a mesma narrativa. A produção do filme iniciou por volta de 2003 e as filmagens ocorreram em 2004, na Village Road Studios, na Austrália, e as cenas externas ocorreram em uma rota florestal também localizada na Austrália. Nos bastidores do filme, houveram muitos problemas, tanto com a produção e tanto com os atores, que fizeram questionar por que estavam se submetendo àquelas situações no andamento do filme. Nas filmagens do filme, houve um incêndio em um dos estúdios onde eles estavam, e a causa desse incêndio foi por conta de uma vela que estava acesa e acabou pegando em um equipamento do estúdio, o que ocasionou com todo o estúdio sendo queimado. E uma outra curiosidade é sobre o Jared Padalecki, que interpreta o Wade. Ele acaba ficando aflito e um pouco tenso ao descobrir que ele mesmo teria que colocar a cera no próprio corpo, porque em uma das cenas em que ele faz, ele acaba sendo coberto por cera. E ele teria que vivenciar isso na prática. E ele ficou meio que um pouco aflito, assim, sobre essa questão de colocar a cera no seu próprio corpo. A Paris Hilton começou a ficar desconfortável nas filmagens do filme, o que fez ela se questionar se ela continuaria ou não no longa. Só que aí os produtores e diretores começaram a conversar com ela e ela ficou mais tranquila, porque um dos maiores medos dela é morrer da forma como a personagem dela morreu. Então ela conseguiu finalizar a cena, mas teve uma demora para ela se acostumar com a personagem. O elenco foi escalado pensando na recepção do público, quando assistirem. Quando as pessoas assistem, elas percebem que cada um dos personagens tem uma personalidade diferente e que acaba segurando o clímax da história. A premiere do filme ocorreu dia 26 de abril de 2005 em Westwood, Califórnia, e reuniu diversas celebridades para promover o filme. E falando em promover, o filme teve como maior marketing a socialite Paris Hilton, que foi o maior nome na época, pois os produtores utilizaram a própria Paris no pôster do filme, em que ela está deitada, derretendo de cera. Além da frase "Veja Paris morrer dia 6 de maio", data essa que foi o lançamento do filme. O filme chegou ao Brasil em junho de 2005 e logo conquistou um público muito fiel do filme, o que fez ter uma arrecadação muito grande na época em DVD, no cinema, e logo depois foi lançado nos canais abertos da televisão, como o próprio SBT. A história do filme, como foi dito, retrata jovens que vão para um jogo de futebol, mas acabam tendo o pneu furado e também a mangueira do seu próprio carro, que eles precisam agora encontrar em algum lugar. Eles encontram uma pequena cidade vizinha, só que é uma cidade que está abandonada por muito tempo e as pessoas precisam ir lá para poder conseguir ajuda. Carly e Wade acabam indo em busca de ajuda, mas quando chegam lá, encontram uma casa de cera e vão até lá para ver se tem alguém que possa ajudá-los. Mas acabam se fascinando pela casa e só depois de visitarem ela que encontram o Bull, que é um dos moradores da velha cidade, que mais tarde descobre que ele é o vilão da história, junto de seu irmão gêmeo Vincent. A narrativa do filme vai se prolongando quando Carly logo percebe que está anoitecendo e ainda não conseguiram a ajuda que precisavam, e logo eles vão até a casa do Bull para pegar a mangueira que está na casa dele, mas é uma armadilha para o próprio Wade acabar morrendo na casa. Quem rouba a cena nesse momento é a Carly, pois ela descobre que o vilão está na própria casa em que ela foi buscar a mangueira. Ela percebe que o Wade ainda não voltou, então ela acaba tendo que implorar pela vida fugindo de lá.
O clímax do filme acontece quando todos os personagens agora estão em perigo e precisam fugir pela sua vida. E nesse caso, os únicos sobreviventes são a Carly e o seu irmão, que eles acabam fugindo para a casa dos assassinos, só que chegando lá, eles encontram um porão, que esse porão chega até a casa de cera e começa a pegar fogo a casa. Então agora eles têm que achar um jeito de fugir e de escapar do assassino. Uma curiosidade dessa cena é que o ator Chad Michael, que é o irmão da Carly, na produção do filme, ele acaba ficando um pouco desconfortável, porque na cena em que ele tá correndo e simulando que a perna dele tá quebrada, alguém da produção acaba jogando alguma coisa na cabeça dele, lá do alto, para simular que a cera caindo na cabeça dele. E ele ficou um pouco zangado sobre isso e saiu de cena e falou pro diretor, produtor, xingou o pessoal lá e falou que se isso acontecesse de novo, ele iria sair do filme. Logo, à altura do tempo, né, à altura do campeonato, nesse momento do filme, ele vai querer sair do filme por conta disso. Mas no final não deu certo e acabou finalizando a cena. Por fim, o filme teve uma grande expectativa do público, tanto com os personagens que estavam no filme, tanto com os atores, tanto com a produção e tanto com o marketing do filme. E quando foram assistir, não teve uma crítica tão positiva assim do filme. Teve mais negativa do que positiva. Mas ao decorrer dos anos, foram consagrando o filme e perceberam que seria um clássico do cinema do terror. Por fim, eu assistindo e reassistindo esse filme, eu percebi que ele ainda é um filme muito atemporal, muito um clássico do terror, e que toda vez que eu assisto eu sempre fico assim fascinado com as mortes do filme, com a cinematografia do filme, com os personagens que às vezes alguns se sobressaem e outros não. Então assim, foi um enredo legal que na minha opinião eu considero um filme muito bom. Tanto que a melhor cena de morte do filme é onde a Paris Hilton, né, que é a Paige no filme, ela acaba tendo que fugir do assassino e ela se esconde dentro de um carro. E nesse momento ela tem que se sentir segura de alguma forma, mas ela acaba não conseguindo e acaba morrendo, tendo a melhor morte do filme. Então foi essa a análise e curiosidade do filme A Casa de Cera, que completa hoje 20 anos, que pra mim é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti e eu ainda assisto e sempre fico fascinado com as mortes também. Me conta se vocês gostaram do vídeo, se vocês já assistiram esse filme, A Casa de Cera, que eu acho que provavelmente pouquíssimas pessoas ainda não assistiram, mas acho que assistiram sempre lembram de alguma coisa ou outra do filme. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!